Capítulos 1 ao 5. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os filhos de Israel se multiplicam, eles são submetidos à servidão pelos egípcios. Faraó procura destruir os filhos homens nascidos de mulheres hebreias. Moisés nasce de pais levitas, é criado pela filha de Faraó, mata um egípcio em defesa de um israelita, foge para Midian, casa-se com Zípora. Israel em servidão clama ao Senhor. O Senhor aparece a Moisés na sarça ardente. Moisés é chamado para livrar Israel da servidão. O Senhor se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e como o grande eu sou, ele promete ferir o Egito e tirar seu povo de lá com grande riqueza. O Senhor dá sinais a Moisés. Arão é escolhido como porta-voz. Israel é o primogênito do Senhor e precisa ser libertado para servi-lo. O filho de Moisés é circuncidado. Moisés e Arão lideram Israel em adoração. Moisés e Arão pedem a Faraó que liberte Israel. Faraó responde: quem é o Senhor? Faraó impõe cargas ainda maiores aos filhos de Israel. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, e Judá, Issacar, Zebulon, e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Havendo, pois, a José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel a frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é a mais numeroso, e mais poderoso do que nós. Vinde, usemos de sabedoria para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, havendo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e saia desta terra. E puseram sobre eles afeitores, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram para Faraó a cidade celeiro, Pitom e Ser-Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se atemorizavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, atemeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras, e disse-lhes: por que fizestes isso, conservando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: porquanto as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vigorosas, e já deram à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou, e se fortaleceu muito. E aconteceu que, porquanto as parteiras atemeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que a nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de juncos, e o betumou com betume e breu, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã parou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu o cesto no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo-o, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: devo eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti,
E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome a Moisés, e disse: Por que das águas o tirei? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um homem egípcio feria um hebreu, um de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao agressor: Por que aferes teu próximo? O qual disse: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse: Certamente isso foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés afugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais foram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então chegaram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e deu de beber ao seu rebanho. E indo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje retornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu que, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel gemeram por causa da servidão, e blamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu convênio com Abraão, com Isaque, e com Jacó, e olhou Deus para os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, a sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e foi ao monte de Deus, a Seorebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, porque conheço as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi?
E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e deste é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Heteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Heveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão morte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará vir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede objetos de prata, e objetos de ouro, e vestimentas, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então respondeu Moisés, e disse: Mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu peito. E tornou a pôr sua mão no seu peito, depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornará como o restante da sua carne. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não crerem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do Ario, e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou o homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca, e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem a fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele a falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e retornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam tirar-te a vida morreram. Tomou, pois,
Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e retornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando retornares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Aí aconteceu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra afiada, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Assim, ele o deixou ir. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviará, e todos os sinais que lhe mandara realizar. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo a creu, e ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que vira a sua aflição, e inclinaram-se, e adoraram. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma besta no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência, ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis cessá-los das suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos capatazes do povo, e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como dantes fizestes, vão eles mesmos, e colham palhas para si. E lhes imporeis a mesma quantidade de tijolos que dantes fizeram, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os capatazes do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos, e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restou-lhe em lugar de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes nem ontem nem hoje vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, entregareis a mesma quantidade de tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa diária de cada dia. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram da presença de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste a nossa reputação repugnante diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos,
para nos matar. Então, voltou-se Moisés ao Senhor, e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó, para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma forma livraste o teu povo. E esses foram os primeiros capítulos 1 ao 5 de Êxodo narrados. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.